A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, essa comunidade abençoada. Estamos iniciando a nossa quarta live com o tema Um membro da família de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal. Na graça e na paz de Cristo. Lindomar Nascimento, Dona Lourdes, Clenilton Mac, Patrícia, Geraldo Andrade, Wesley Alencar, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Magia Etarô, Eliakim Roz, User 2180, Sérgio, Vanilma Almeida, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Essa nossa quarta live com o tema hoje, um membro da família de Jesus. É uma palavra muito abençoada para as nossas vidas. Antônio Drummond, Antônio Jorge, Adriana Santos, Edivaldo Souza, Romário Costa, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Adriele Almeida, Antônio Pereira, Nilton Melo. Graças a Deus já estamos com 64 espectadores, né? Irmãos, estão visualizando, né? Se inscreve no nosso canal, dá o seu like, compartilha, comenta. Célia Maria Alves, Rizomar, Eleci Inácio, User 2P, Maria, Marcelo Rocha, Marlene, a graça e a paz de Cristo a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta live. J1G Sal, Isabelle Dias, Geni, Nilton Melo, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Convida o seu amigo para ouvir essa palavra abençoada sobre um membro da família de Jesus. Queria convidar aos irmãos a abrir a Bíblia aí, se puderem, no livro de João. João, capítulo 1, versículo 10 ao 13. João, capítulo 1, versículo 10 ao 13. A graça e a paz de Leonor Henrique, a graça e a paz de Newton Matos, graça e paz Cícero Duarte, graça e paz Daniela Couser, Beth Lourenço, Fátima Ascal, Nilton Melo, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live, a graça e a paz de Cristo a todos. Dalita Preto, graça e paz, seja bem-vinda, dona Dalita. Ari Vendramin, Wanderson Pereira, Nilton Melo, sejam muito bem-vindos. Estamos já com 84 espectadores, né? E eu não vou demorar muito não. Abre aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 10. Que diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornar-se filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido, a ti toda honra, glória e louvor, que tudo que for dito aqui, Senhor, seja para o nosso ensino, que o seu nome seja muitíssimo glorificado. Desde já te agradecemos por tudo. Amém. Então, essa reflexão cristã, de acordo com a base dessa palavra da Bíblia, né? 1 João 10 ao 13, que diz assim: um membro da família de Jesus. Como os discípulos de Cristo creram no seu nome, receberam
poder de serem feitos filhos de Deus, portanto, tornaram-se irmãos e irmãs de Cristo. 1 João 1,12. Jesus estava discursando para uma multidão e Maria, sua mãe, e os seus irmãos estavam do lado de fora e queriam falar com Jesus, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Lucas 8,19. O mensageiro chegou até Jesus e disse: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Mateus 12,47. Jesus aproveitou a deixa do recado e a interrupção do discurso e perguntou à pessoa que dera o recado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mateus 12,48. A graça e a paz, Marcondes Moreira, Carmo, Amira Rodrigues, José Trindade, Maria Sá, Carlinha, sejam muito bem-vindos à live. Nós estamos estudando, essa reflexão, membro da família de Jesus. Continuando. Em seguida, Jesus respondeu: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, estendendo a sua mão, indicando para os seus discípulos. Mateus 12,49. Através desse ensinamento, percebe-se que Jesus tinha duas famílias. Uma família por vínculo de sangue, cuja mãe era Maria, o pai era José, e os seus irmãos mais novos, Tiago, José, Simão, Judas e irmãs, das quais não foi mencionado os nomes ou a quantidade. Mateus 13, 55 e 56. E os seus discípulos. Ao indicar os discípulos e dizer: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, Jesus estava formalizando aos presentes um convite para fazerem a vontade de Deus e se tornarem discípulos de Jesus. Mateus 12,49. Elielza da Silva, Graça e Paz, Maria Lane, Ellen Camargo, Souza, sejam muito bem-vindos. Cidinha, sejam muito bem-vindos à nossa live. A graça e a paz de Cristo a todos vocês. Continuando. Segundo Jesus, ele anunciou as palavras de Deus e os discípulos as receberam, ou seja, os discípulos foram informados de que Jesus saiu de Deus e creram que Cristo era o enviado de Deus. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. João 17, 8. Verifica-se que a vontade de Deus é o mesmo que o mandamento de Deus. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. 1 João 3, 23. Ellen Camargo, Carlinha, sejam muito bem-vindos. Amira Rodrigues, a graça e a paz de Cristo. Continuando. Como os discípulos de Cristo creram no seu nome, receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Portanto, tornaram-se irmãos e irmãs de Cristo. João 1,12. Basta permanecer no ensino de Jesus que verdadeiramente se é discípulo de Jesus, consequentemente membro da família de Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como os discípulos de Cristo creram no seu nome, receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Portanto, tornaram-se irmãos e irmãs de Cristo. João 1,12. Basta permanecer no ensino de Jesus que verdadeiramente se é discípulo de Jesus, consequentemente membro da família de Cristo. Não precisa muito, para sermos membros da família de Cristo. Apenas crermos em Jesus,
Carlos, Elai Amorim, Lúcia Mendes, Maria Araújo, graça e paz de Cristo, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live, né? Com o tema Membro da Família de Jesus. Dá o seu like, compartilha, comenta. Creio que deva ter algo travado no sistema aqui, que eu ainda estou aprendendo a mexer, né? Nesse sistema aqui do TikTok, da live, mas aos pouquinhos eu vou aprender a mexer aqui. Ok? Maria Araújo, Maia, sejam muito bem-vindos. Continuando o estudo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Lucas 8,21. Então aqui já fala novamente, né? Que Jesus tinha duas famílias, a de sangue e a família que eram os seus discípulos, né? A palavra de Deus era anunciada pelos profetas aos filhos de Israel, que Deus havia posto por fundamento uma pedra em Sião. Essa pedra foi descrita como provada e preciosa, e os homens deveriam crer para não serem confundidos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Isaías 28,16. O apóstolo Pedro interpreta essa passagem de Isaías como referindo-se a Cristo, a pedra eleita e preciosa em quem os homens devem crer. Se alguém ouvir a palavra de Deus, deve executá-la, ou seja, deve crer em Cristo. Adriano Reis, a graça e a paz. Maria Teresina, a graça e a paz. Adriano Reis, seja bem-vindo a participar da live, nosso convidado, Adriano Reis, 1276, Silvana Fátima, a graça e a paz de Cristo, Maria Terezinha, seja bem-vinda, a graça e a paz de Cristo a vocês, estamos com 129, né? Irmãozinhos ligados aqui, né? Nesse estudo, nessa live, né? Então, continuando. O irmão Tiago bem expressou essa verdade. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1, 21 ao 25. Silvana Fátima, Povo DP, Luiz, José, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Continuando. O Evangelho, a palavra de Deus enxertada no homem, é poderosa para salvar. No entanto, o homem deve cumprir a palavra, ou seja, deve crer que Jesus é o Cristo e não se enganar com falsos discursos. Na antiga aliança, Deus anunciou aos filhos de Israel, por intermédio de Moisés, os seus mandamentos, e a representação da lei foi dada através de 10 mandamentos escritos em uma pedra. Os filhos de Israel transgrediram a aliança e ninguém executou a lei. João 7,19. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti,
como meu povo ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Ezequiel 33, 31, 32. Dar ouvidos à palavra de Deus é guardar os seus mandamentos, que, na nova aliança, resume-se em crer que Jesus é o Cristo. É um fardo leve, né? Na nova aliança, né? Disse Osmar, a graça e a paz de Cristo. Edmar de Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa live. A graça e a paz de Cristo. Cláudia Antônia, Antônia Francisco, a graça e a paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos. Dar ouvidos à palavra de Deus é guardar os seus mandamentos, que, na nova aliança, resume-se em crer que Jesus é o Cristo. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. 1 João 3, 23. Depois de haver feito a vontade de Deus, que é crer em Cristo, o homem deve perseverar crendo, sem se demover da esperança proposta no Evangelho, né? Nós, cristãos, né, que nós salvos, né, que vivemos a alegria, né, dos salvos, vivemos essa salvação, né, temos que lutar a cada dia, ter muito cuidado com o sincretismo religioso, né, porque quem ainda, né, quem não tem uma doutrina, vai escolher. Pode ser que escolha a primeira que chegue, né? Mas a doutrina verdadeira é aquela que vem da palavra de Deus, né? É aquela que se crê que Jesus é o único e verdadeiro Salvador, né? Somente através dele há salvação. E no sincretismo religioso, né? Há muita mistura de outros deuses, de outras doutrinas, né? Misturando com a Bíblia, né? E isso aí é reprovado diante de Deus. Amém? Número Roberto Reis, Maria, Manuel Fernandes, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos à nossa live, ok? Muito bem-vindos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho, segundo João 1,9. Quem crê em Cristo, crê no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho, ou seja, nas Escrituras. 1 João 5, 10 e 11. É por isso que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 38. O crente em Cristo serve a Deus em novidade de espírito, ou seja, em um novo mandamento. Portanto, não deve se socorrer dos mandamentos da lei para servir a Deus. Nós vivemos a graça. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, 6. Manuel Fernandes, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Nós estamos já com 143 irmãozinhos ligados aqui, né? 145 irmãozinhos ligados, né? Aqui na nossa live. Rita Maria, Valdomir Lopes, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é o membro da família de Jesus. Não precisamos de mágica, nem levar um fardo pesado para não sermos
né, considerados membros da família, sermos escolhidos, né, membros da família de Jesus. Amém? Então vamos lá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. O crente em Cristo serve a Deus em novidade de espírito, ou seja, em um novo mandamento. Portanto, não deve se socorrer dos mandamentos da lei para servir a Deus. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7,6. O crente serve a Deus porque crê que Jesus é o Cristo, pois esse foi o testemunho que Deus deu acerca do Jesus de Nazaré. Não com base em quesitos, como não matarás, não roubarás, não furtarás, etc. Por outro lado, o cristão não deve praticar alguns quesitos vetados na lei, como não matar, não roubar, não furtar, etc. Pois são práticas que se espera de todos os homens. Os cristãos não devem adotar práticas contrárias à lei, aos bons costumes, à moral e ao bom caráter, pois é um modo justo de se portar para com os semelhantes. Mas a salvação decorre única e exclusivamente do cristão temer a Deus, ou seja, em obedecê-lo no quesito crer que Jesus é o Cristo. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ato 10:35. Cantinho Dáclo. João Leno, Josefa Isabel, a graça e a paz de Cristo. Fernando Fernandes, a graça e a paz, sejam muito bem-vindos à nossa live. Curte, compartilha, dá o seu like, né? Fica ligado, né, nas palavras aqui, que essas palavras foram tiradas da Bíblia, né? Vão nos ser muito útil no dia a dia. Dárcio Leandro, seja bem-vindo, Dárcio. Graça e a paz de Cristo. Continuando. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10:35. O apóstolo Pedro observou que qualquer pessoa que em qualquer nação o teme, ou seja, ou obedece, crê que Jesus é o Cristo e faz o que é justo, ama o próximo como a si mesmo. E lhe é agradável. Em outras palavras, o bom comportamento do cristão constitui a dor na sua salvação, mas não é condição para ser salvo. Não é o que eu faço que vai me dar a salvação, né? Pela graça de Deus. Dal, seja muito bem-vindo, a graça e a paz de Cristo. Dá o seu like, compartilha, comenta, fica ligado nas palavras dessa reflexão, que vai ser muito útil no nosso dia a dia, né? Para enriquecer nosso conhecimento da Bíblia. Ivete Amaral, seja muito bem-vinda, Ivete. Graça e a paz de Cristo. Qualquer mensagem que diga que é necessário guardar os sábados, praticar a circuncisão, dar esmolas, etc., tendo por base a lei de Moisés, é anátema. Não é o Evangelho de Cristo. Gálatas 5:3, Colossenses 2:16. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João 5:1-2. Então não é difícil, o fardo é bem leve, né? Somente crer em Cristo, perseverar crendo, né? Não deixar nada nos mover desse crer, né? Em Cristo, em tudo que Ele fez por nós. Nós temos conosco, né, esse sentimento de gratidão a Deus, né, por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, né? Quando eu penso em pedir a Deus alguma coisa, Deus já me deu. Ou seja,
Quando penso, ele já me deu, porque é esse sentimento de gratidão, né? Deus sabe tudo que a gente precisa, né? Não deixa faltar nada, né? Independente de nós passarmos algum momento, né, de dificuldade, de tribulação, Deus está sempre conosco, né? Nos guardando, né? Nos protegendo, né? Nos dando direção, nos ensinando. Esse amor incondicional, né? O amor que não pede nada em troca, né? Se alguém tem dito que tem que dar alguma coisa em troca do amor de Deus, esse amor não é o incondicional amor de Deus. Por crer em Cristo, você é nascido de Deus. 1 João 3,1, Efésios 2,19. Portanto, membro da família de Cristo, e o fato de você, de nós, né, crermos que Jesus é o Cristo, é sabido que nós também amamos os filhos de Deus. Qualquer que anuncie outro mandamento, além do Evangelho de Cristo, é homicida. Portanto, não ama seu irmão, uma vez que mata o seu irmão por colocar um obstáculo à sua salvação. Ou seja, o ato a ação, né, do sincretismo religioso, né, que vem misturando o evangelho genuíno de Deus, né, as Sagradas Escrituras, com outros deuses, falsos deuses, né, com outras religiões, misturando, né, ou seja, afastando o irmão da salvação, que somente através, né, do crer em Cristo, em Jesus, que há salvação. User 7473, a graça e a paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Adilson Rodrigues, graça e paz, meu irmão, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa reflexão, né, é sobre um membro da família de Jesus, né? Então, tá aí, né? Membro da família de Jesus. O que importa, né? Essa foi uma reflexão, né? Em cima de acordo com a palavra de João, né? Importa para nós, né, meditarmos, né, todos os dias na Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela é alimento para a nossa alma. Pode estar passando a maior dificuldade, né, nesse mundo, seja financeira, sentimental, familiar, mas quando a gente medita na palavra, lê, aquilo vai renovando, vai fortalecendo a gente, né? Que é a força do Senhor na nossa vida, né? O poder de Deus na nossa vida. Eu, particularmente, faço um ano bíblico, né? Eu leio a Bíblia toda em um ano, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Existe um fio escarlata, né? E tem uma ligação desde Gênesis até Apocalipse, né? Desde a criação, né? Há uma ligação, né? Quando você lê o livro aleatoriamente, né? Porque assim, realmente, esse livro aqui, né, não está escrito cronologicamente, né? Muitas das vezes ele pula épocas, espaços, né, tempo, porque para a graça, para Deus não existe tempo, né? Então é pelo conhecimento, a sabedoria de Deus, das Sagradas Escrituras, que a gente vai entender, entendeu? Vamos ler aqui. Irmão, ora para Deus me abençoar com uma caixa de isopor para eu vender água mineral na rua. Graça e paz, meu irmão. Sim, com certeza Deus já está sabendo disso, né? Já, as suas intenções, né? Eu vou orar, sim, junto contigo, né? Não orar por você, né? Porque quando eu quero orar pela pessoa, eu estou querendo ser intercessor, né? E hoje, na nova aliança, né, o nosso intercessor é Cristo. Ele é que intercede por nós. Amém? E isso é algo que não é difícil, né, para o Senhor, né? Tudo é possível para Ele. Louvado seja Deus. Amém. Wilson Bandeira. Graça e paz de Cristo, irmão. Seja muito bem-vindo à live. Eu, quando assumi, né, o Evangelho de Cristo, né, eu posso dizer que eu sou em uns 23 anos de sistema religioso. Eu posso dizer que eu sou um novo convertido há mais ou menos 1 ano e meio.
E de lá para cá, né, tem tido muitos resultados na minha vida, seja na família, até o meu modo de pensar, né? Saiu um fardo pesado, né, das minhas costas, né? Porque tudo que eu penso em fazer, Cristo já fez por mim. E é nessa fé, né, que eu tenho que ter gratidão, muita gratidão por tudo isso, né? Seja bem-vindo, Iveson Bandeira, a participar da live, a graça e a paz de Cristo. Então, assim, tudo é o resultado, né? O resultado que Deus tem me concedido, vai conceder também, né, para os irmãos, né? Eu queria sim, né, pedir ao Papai do Céu, né, junto com você, minha irmã, meu irmão que está aí, né, que ele, né, ele já sabe, né, só reforçando, pedindo, né, a eles em favor, né, dos pedidos, né, dos irmãos, das irmãs, as necessidades, né, seja em toda a área da vida, né, sentimental, familiar, profissional, né, espiritual, né? O mais importante é ter Jesus como salvação, Jesus no coração, né? Que Papai do Céu possa estar, com certeza, né, está agindo, preparando e trará, né, já trouxe, né, a resolução para esses pedidos, né? Basta a gente crer, né, e ter em nós esse sentimento de gratidão, né? Porque Deus é fiel, né? Então é isso, meus irmãos. Estamos com 30 minutinhos, né, de live, né? O nosso tema de hoje, né, foi um membro da família de Jesus, né? E é isso. Compartilha, né? Dá o seu like, comenta, né? Porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel para trazer, né, a resposta a todas as nossas petições. Sem ansiedade, né, que muitas das vezes a gente fica ansioso para obter algo, né? Paciência, usemos, né, a virtude da paciência, né? Foi a nossa segunda live que eu passei sobre esse tema, né? A virtude da paciência. Muitas das vezes a gente precisa um pouquinho mais de paciência, né? A gente quer tudo correndo, né? E é tudo no tempo do Senhor, né? Mas o mais importante é nós termos a salvação, né? Essa alegria de nós termos a certeza, né, de salvo, né? E essa alegria ninguém pode tirar do nosso coração, né? Podemos passar, tribulações, problemas, né? Mas Cristo, né, no nosso coração é a verdadeira maravilha, né? Então eu vou concluir, né, essa live, que a minha cadelinha já está aqui querendo subir no meu colo, né? Eu tenho uma cadelinha, né, uma maltesa, né, que não me larga, é uma benção. Olha, se eu não falar com ela, ela fica com ciúme. Já está falando. Calma, Floquinha, fica quietinha, tá? Vou terminar a live. Então, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo, Papai do Céu nos abençoe e nos guarde, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.